Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou corrigir o livro de atividades do sétimo ano, tá? Não esquecendo que vocês vão estudar pelo livro de atividades para a avaliação que vocês vão ter agora, tá bom? Então vamos lá. Abram aí na página 36, capítulo 11, o comércio atlântico de escravizados. Vamos lá. Primeira questão aí. Questão número 1. É verdadeiro ou falso? A letra A é verdadeira, a B é falsa, a C é verdadeira, a D é verdadeira e a F é verdadeira. Vamos lá. Questão número 2. O, o cais de Valongo, no Rio de Janeiro, foi o principal ponto de entrada de africanos escravizados no Brasil. Leia as imagens a seguir que representa esse local em diferentes temporalidades. Vamos lá. Com base nas imagens em que seus estudos sobre a história da escravidão no Brasil, explique por que é importante preservar locais como esse para o mundo contemporâneo. Resposta. Vamos lá. Esperamos que os alunos, vocês, preservem a memória como instrumento de reflexão histórica, de construção de uma perspectiva crítica sobre os acontecimentos. Ponto. No caso da escravidão, vírgula, isso faz ainda mais sentido, vírgula, tendo em vista os efeitos impactados desse processo para a sociedade, vírgula, a economia, vírgula, a política e a cultura brasileira. Tá? E também uma das coisas que isso não se repita mais, né, na nossa história. Vamos lá, temos outra pintura aí, analise a obra Rugendas a seguir. Vamos lá, letra A. Explique qual era a finalidade da construção apresentada na obra de Rugendas. Resposta. A finalidade da construção era abrigar os africanos escravizados que estavam à venda. Ponto. Os senhores de fazendas ou outros proprietários se dirigiam ao mercado para selecionar e comprar os africanos que desejavam como escravos. Vamos lá, letra B. Descreva as principais características físicas dos escravizados que estão retratados na obra. Resposta. Vamos lá. Os escravizados eram os africanos, de diversas idades, homens e mulheres, ponto. Até crianças estavam presentes no mercado, ponto. Eles utilizavam roupas de algodão apenas para cobrir a nudez, ponto. Pertenciam a diferentes culturas, tá? E normalmente vocês podem reparar que nas figuras que tem aqui, que são os negros, são os escravos. Vamos lá, questão número 4. Sobre o contato entre portugueses e africanos na África Atlântica, assinale com X as alternativas corretas. São duas que estão corretas aí, a letra A e a letra C. Vamos lá. Ainda aí temos aí outras 3 imagens, tá? Com base nas imagens, em seu conhecimento, descreva a vida dos africanos escravizados no Brasil, destacando alguns dos trabalhos que exerciam. Primeiro, você tem que ver aí que são a primeira foto, a primeira pintura, quer dizer, mostra aí um mercado de escravos, onde eles estavam sendo comercializados, sendo vendidos para donos de fazendas para trabalhar nas lavouras, tá, de cana-de-açúcar e trabalhar nos engenhos. Tá? E outra coisa também tinha na figura de baixo os escravos urbanos, que vocês estão vendo aí, os senhores comendo à mesa, dando, né, para as crianças aí o resto de comida, ou aquilo que a pessoa
aquela pessoa não estaria comendo, tá? E isso fazendo parte aí dessa vida de escravos nesta época colonial. Vamos lá, agora vamos para a página 39, já aí, página 39, capítulo 12, Brasil colonial, a sociedade açucareira. Vamos lá, temos aí a primeira questão, que é verdadeiro ou falso. A letra A é falsa, a B é falsa, a C é verdadeira e a D é verdadeira. Os versos a seguir da questão 2, de autoria desconhecida, são comumente cantadas nas rodas de capoeira em todo o Brasil. Pisa no maçapê, escorrega. Vamos lá, quem não sabe andar, pisa no maçapê, escorrega. Pisa no maçapê, escorrega. Pisa no maçapê, escorrega. Quem não sabe andar, pisa no maçapê, escorrega. Com base nos versos e em seus conhecimentos, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a relação entre o termo maçapê, citado nos versos, e a produção de cana-de-açúcar no período colonial brasileiro? Vamos lá. Maçapê é um tipo de solo de cor escura e muito fértil, que, aliado às condições climáticas da região Nordeste, era propício para cultivo da cana-de-açúcar no período colonial. Questão letra B. Considerando o que você sabe sobre a escravidão no Brasil e as atividades de trabalho e de lazer dos escravizados, construam uma hipótese sobre a origem desses versos. Vamos lá. As suas, né? Isso aqui é uma coisa pessoal de vocês, tá? Na atividade dos escravizados que trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar e dançavam e jogavam capoeira nos momentos de descanso. Provavelmente, os versos surgiram como base na rotina dos escravos, tá bom? Virou a página aí. Questão número 3. A respeito do açúcar, analise as afirmativas a seguir. De acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Questão número 4. Analise o mapa que apresenta uma perspectiva da distribuição dos engenhos ao longo do litoral brasileiro colonial entre os séculos 16 e 18. Vamos lá. Na página 41, com base em sua análise, responda as questões a seguir. Em qual região colonial havia maior número de engenhos no período? Resposta: na região nordestina do território, em especial na Bahia e em Pernambuco. Letra B. Que fatores explicam o maior número de engenhos nessa região? Resposta: são vários os fatores que podem ajudar a explicar a maior número de engenho nessa região, entre eles o tipo de solo, as condições climáticas e a proximidade do Nordeste quanto comparado ao sul da colônia com a metrópole. Então, para os barcos viajarem e levar suas produções de cana-de-açúcar, né, já é o açúcar mascavo, levado para a Europa, era bem mais próximo ali o Nordeste brasileiro do que o sul do país. Então poupava a nível financeiro, né, e tempo também. Vamos lá. Questão número 5. Leia o texto a seguir. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Assinale a alternativa que explica corretamente a frase de jesuíta André João Antoniel. A questão correta é a letra A. Encontre no caça-palavra o nome de 6 produtos fabricados no Brasil colonial e vendido internamente ou no comércio triangular. Vou mostrar para vocês aqui, tá? A resposta
das questões aí, das palavras que vocês vão achar aí. Viram? Então vamos lá. Virou a página, tá? Questão número 7, página 42. Preencha as lacunas utilizadas utilizando as palavras disponíveis no quadro. Vamos lá. A sociedade colonial brasileira era patriarcal. Quem detinha o poder político e econômico era o senhor de engenho, pois ele era dono das terras, dos meios de produção e da mão de obra. A maioria dos trabalhadores dos engenhos de açúcar era escrava. Também havia os trabalhadores livres. Vamos lá, questão número 8, sobre a formação das primeiras vilas nas cidades no Brasil colonial. Analise afirmativos. Assinale a alternativa correta, que é a letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Sobre economia no período colonial, marque V para verdadeiro e para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A letra A é V, a letra B é F, a C é V, a D é F e o E é F. Questão 10. Entre as manifestações culturais do Brasil colonial estavam os festejos. A respeito desse assunto, faça o que se pede. Letra A. É correto afirmar que os festejos no Brasil colonial tinham diferentes influências étnicas? Justifique. Resposta. Os festejos no Brasil colonial misturavam elementos culturais de diversas etnias, como povos africanos, indígenas e europeus. Letra B. Aponte um exemplo de festejo no Brasil colonial, explicando algumas das suas características. Vamos lá. Vamos lá. Temos aí o Ludum, dança de origem africana praticada por grupos de diversas etnias. E a Folia de Reis, festa que misturava elementos mundanos e católicos. Rapaz, desculpa aí, quebra o trava-língua. Vamos lá, os católicos, né? E consistia em uma posição com músicos, cantores que carregavam a bandeira para representar o Espírito Santo. Não esquecendo que esse tipo de festa ainda temos até hoje. A Folia de Reis, por exemplo, é muito praticada aqui na Baixada Fluminense, no município de Caxias, tá? Mas esse tipo de coisa, de folia de reis, né, tem em todo o Brasil, tá? Pessoal, assim a gente está fechando aí o nosso livro de atividade, mas pega o livro de vocês para a gente corrigir os exercícios do livro que a gente faltou corrigir, tá bom? Não esquecendo que vai cair aí na nossa avaliação o livro de atividades, capítulo 9, 10, 11 e 12, tá bom? Sobre a escravidão no Brasil, página 47, tá? Do nosso livro. Letra A, quais foram as principais finalidades econômicas que levaram os portugueses a traficar africanos para o Brasil? Resposta. O cultivo em grandes áreas de terras, como cana-de-açúcar, e a exploração de metais preciosos. Letra B. A mão de obra africana sempre foi utilizada na colônia? Resposta. Não. Vírgula. Os portugueses escravizavam os indígenas, vírgula, até que a opção pela escravidão africana se tornou economicamente mais atrativa. Vamos lá, questão número 2. Descreva as condições físicas das pessoas escravizadas representadas na obra de Debré, comparando-as à figura dos comerciantes que aparecem na imagem. Vamos lá. Resposta. O vestuário dos africanos é bastante simples e eles estão descalços. Também existe aí, vocês podem ver,
que tem um senhor sentado, certo? Com certeza ele deve ser o dono da venda de escravos, e aquele em pé com tipo uma bengala é com certeza um feitor, na qual controla esses escravos. Vamos lá, questão número 3. No Brasil colonial houve predominância na mão de obra escrava. Sobre a presença de pessoas escravizadas na sociedade brasileira, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é a letra E. Questão número 4. Sobre o tráfico negreiro ocorrido entre os europeus e africanos, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. Vamos lá, continuando aqui, estamos já no capítulo 12, página 50. Vamos lá. Quais razões motivaram Portugal a dar início à colonização efetiva do Brasil? Resposta. Esperava-se que encontrasse, né, ouro, tá, metais preciosos, tá, e também o lucrativo comércio com o Oriente, tá, que foi reduzido. Então, eles vão virar para o Brasil para investir na plantação de cana-de-açúcar e também a procura de metais preciosos, como ouro e prata, tá? Podemos dizer, questão número 2, podemos dizer que a exploração da cultura da cana-de-açúcar estava ligada ao avanço da conquista da América pelos portugueses? Explique a resposta. Sim, tá? Pois para colonizar o território era necessário incentivos econômicos. Ponto. As receitas geradas pelo pau-brasil não eram suficientes e altas, e a queda da extração forçou a coroa portuguesa a adotar outra prática econômica, tá? Mas outra coisa também, o rei Dom João não tinha condições de patrocinar essa colonização, então o que ele vai fazer? Vai doar faixas de terras para que os colonos venham para cá e explorar as terras do Brasil e com isso pagar os impostos ao rei de Portugal. Vamos lá, continuando aqui, temos aí página 53. Temos um texto aí, você já deve ter lido em casa. Vamos lá. Em qual capitania havia maior número de propriedades produtoras de cana-de-açúcar? Na capitania da Bahia. Todas as propriedades produtoras de cana-de-açúcar tinham a mesma quantidade de pessoas escravizadas? Não. Ponto. O número de pessoas escravizadas variava. Predominavam, porém, propriedades com poucos escravizados. Vamos lá, continuando aqui o nosso livro. Abram aí na página 58, tá? Na página 58. Temos aí sobre a estrutura que fazia parte de um engenho, responda as questões. Quais eram as principais, questão número 1, tá? Quais eram as principais instalações nas propriedades rurais que cultivavam a cana-de-açúcar no Brasil colonial? Resposta: Casa Grande, Senzala, Casa de Engenho e a Capela. Questão número 2. Qual parte compunham as casas de engenho? Resposta: a Casa de Moenda, a Casa da Caldeira e a Casa da Purga e os galpões. Questão número 3. O plantio e o processamento e o transporte da cana-de-açúcar tinham um alto custo. Por quem eles eram custeados e qual era o papel da coroa portuguesa nesse processo? Resposta: toda a produção, desde a aquisição de escravizados até transporte do produto final era custeado pelo proprietário. Ponto. A coroa portuguesa não tinha custos e se limitava a cobrar os impostos e taxas sobre os lucros dos senhores de engenho. Questão número 4. Identifique na imagem
do pintor Franz Puss, estruturas que faziam parte de um engenho? Resposta. Podemos aí botar a capela, a casa grande e o engenho. Questão número 5. Volte na página de abertura desde o capítulo e observe novamente as imagens produzidas por Benedito Colisto. Em seguida, faça o que se pede. Qual instalação de engenho foi retratada pelo artista? A moenda do engenho. Letra B. Explica o funcionamento dessa instalação utilizando os elementos da imagem. Resposta. Trabalhadores trazem feixes de cana-de-açúcar para serem moídos. Ponto. Outros trabalhadores lidar com a moenda, ou seja, faz moagem de cana quando extraída todo o seu sumo, enquanto um quarto trabalhador cuida dos bois cujo a força faz a moenda funcionar. Vamos lá para a gente aí, página 61, questão número 1. A sociedade colonial brasileira pode ser classificada em letra E, patriarcal. Questão número 2. Qual eram as atribuições do senhor de engenho? Resposta. O senhor de engenho era o chefe de tudo e de todos. Ponto. Ele concentrava os poderes econômicos, políticos e sociais, vírgula, o que tornava um chefe dentro e fora do engenho. Questão número 3. Quais eram as atribuições das mulheres livres nessa sociedade? Resposta. As mulheres não tinham direitos formais. Ponto. Elas se dedicavam aos afazeres de casa e às atividades relacionadas à igreja. Ponto. Algumas mulheres chegaram a ficar à frente de um engenho, vírgula. Foram casos raros. Ponto. Na cidade, exerceram diversas atividades, tá? Vamos lá, temos um texto aí, o Brasil, onde está em azulzinho aí na página 61, o Brasil tem mais de 5.000 cidades. Faça uma pesquisa e descubra qual a cidade onde você mora foi fundada. Aí vocês têm que pesquisar. Quem foi o fundador? Quem fundou aí a cidade de São João de Meriti? Busque uma informação complementar sobre sua cidade. Pode ser sobre a história, personalidades que nasceram nela, principalmente atividades econômicas ou distância entre elas e a capital do país. Então, isso aí já é mais pessoal, tá? E tem aqui na 62... colhe aqui uma imagem de sua cidade. Aí você vai lá na internet, pega uma imagem de São João de Meriti, ou às vezes tem alunos que estudam em outro município, aí vocês colam aí, tá bom? Vamos lá. Para a gente fechar aqui, página 66, questão número 1. Apresente os motivos que levaram os portugueses a trazerem a cana-de-açúcar para a sua colônia na América. Resposta. Os motivos foram domínio dos territórios e os lucros para Portugal, vírgula, já que o açúcar representava uma grande riqueza na época. Questão número 2. Por que os engenhos foram instalados no litoral do Nordeste? Resposta. Porque o solo e o clima eram ideal para a produção do açúcar e também pela facilidade de se fazer transporte para navios para Portugal. Questão número 3. Havia criação de gado no Brasil colonial? Qual era a sua serventia? Sim. Ponto. O gado era utilizado como força de tração nas fazendas para a produção de couro. Ponto. Ainda existia a criação de burros e mulas, usados para tropas que transportavam a mercadoria por toda a colônia. Questão número 4. Na questão número 4, temos aí sobre os engenhos, assinale a alternativa correta. A correta é a letra B. Número 5. Sobre as vilas e as cidades coloniais, analise as afirmativas a seguir.
A questão correta é a letra C, na qual a 1 e a 2 são verdadeiras. E a questão número 6, sobre a vida e a sociedade colonial brasileira, assinale a resposta correta. A correta é a letra A. Pessoal, então aqui a gente termina mais uma aula, tá? Uma aula e vídeo, e vocês estudem para a avaliação que vai ter pelo livro de atividades, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!